meu parceiro, bora lá para a segunda parte então, que vai ser praticamente as leis de Newton. As leis de Newton parecem complicadas, mas quando você descobrir para que serve cada uma, você vai ver que não é tudo isso. Então, a primeira lei de Newton vai falar sobre a inércia. E o que ela está querendo dizer? Um corpo em movimento vai continuar em movimento caso as forças sobre ele for nula. Nula significa zero, ou seja, nenhuma força. Assim como o corpo em repouso vai continuar em repouso caso a força sobre ele for nula. Parece que é muito besta, mas é assim. Por exemplo, se tiver um objeto parado, aquele objeto não vai se mexer enquanto nenhuma força estiver atuando sobre ele. Ou seja, aquele objeto vai continuar parado enquanto eu não empurrar ele, por exemplo. Assim como um objeto que está em movimento, ele vai sempre continuar em movimento se não tiver nenhuma força parando sobre ele. Por exemplo, se eu der um tiro aqui na terra, a bala vai caindo, obviamente. Por que ela vai caindo? Porque tem a ação da gravidade, tem a resistência do ar, tem muitas outras forças atuando sobre aquela bala. Agora, se eu der, por exemplo, um tiro no espaço, onde não tem ar, aquela bala vai continuar infinitamente reta. Porque, teoricamente, ela vai continuar infinitamente reta, porque não tem nenhuma resistência parando ela, entendeu? Então, é praticamente isso. Parece besta e é realmente besta. Segunda lei de Newton vai falar sobre a dinâmica. A segunda lei de Newton caracteriza-se pelo princípio fundamental da dinâmica e diz que se aplicarmos uma força sobre o objeto, ele produzirá um movimento em que a aceleração é proporcional à massa. O que significa isso que eu falei? Eu vou só falar isso aqui agora e depois tem outros slides explicando melhor. Enfim, terceira lei de Newton, ação e reação. Toda força realizada sobre um corpo faz com que o corpo realize uma força de mesma intensidade, porém em sentido oposto. Por exemplo, se eu empurrar uma parede, eu estou fazendo uma força sobre essa parede. Só que indiretamente, ou melhor, diretamente, essa parede também está fazendo uma força na minha mão, de mesma intensidade. Ou seja, com a mesma força que eu empurrar essa parede, ela também está fazendo uma força sobre a minha mão, igualmente a força que eu estou fazendo sobre ela, entendeu? Por exemplo, esse Zezinho aqui no chão. Ele está, teoricamente, fazendo uma força no chão. Só que esse chão também está fazendo uma força em cima dele, para ele poder ficar parado ali, entendeu? Você pode reparar que é a mesma intensidade, ou seja, a mesma força, porém em sentidos opostos. Aí eu vou explicar melhor a primeira lei de Newton. Se você olhar aqui nessa imagem, a gente pode ver que tem um Zezinho aqui parado no busão, e quando o busão acelera, o nosso corpo vai para trás. Por quê? Porque a gente estava parado. E aí, na hora que a gente estava parado e o ônibus acelerou, o nosso corpo ainda demora um pouquinho para pegar a mesma velocidade do ônibus. Então, como que eu posso falar? Essa velocidade que chega no ônibus de uma vez, o nosso corpo ele meio que tem um delayzinho, entendeu? Então a gente vai para trás. Da mesma forma que quando a gente está em pé e o busão freia, o nosso corpo já estava numa velocidade. E aí ele freou, então o nosso corpo tende a ir para frente. O exemplo do busão é meio difícil de entender. Enfim, um corpo que está em movimento vai continuar em movimento caso não haja uma força para pará-lo. Um tiro, por exemplo, iria continuar em movimento infinitamente caso não houvesse resistência do ar, que foi o que eu expliquei um tempinho atrás aí. Pelo mesmo motivo, o skate, ou seja, se a gente está andando, imagina que a gente está rapidão no skate, aí a rodinha do skate trava. Aí a gente não vai só parar assim e cair em cima do skate. Não, a gente vai cair uns 3 metros para frente do skate. Por quê? Porque o nosso corpo estava numa velocidade e aí do nada ele parou. Ou seja, a gente vai continuar numa velocidade por um tempo, que é o que vai fazer com que a gente caia não em cima do skate, um pouco mais para frente. Entendeu? Segunda lei. A principal fórmula usada na segunda lei é a da força resultante, que vai falar o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, se você olhar aqui nesse exemplinho, tem o Zezinho com o carrinho vazio e o Zezinho com o carrinho cheio. Obviamente, o Zezinho que o carrinho cheio, ele tem uma massa maior, ou seja, ele pesa mais do que o carrinho vazio. Então, ele está falando que o quê? Que a força que ele está tendo que fazer para empurrar o carrinho vazio é muito menor que a força que ele está tendo que fazer para empurrar o carrinho cheio. Então, teoricamente não, obviamente é muito mais fácil empurrar um carrinho vazio do que um carrinho cheio. Aí ele fala assim, essa lei nos diz que a força usada para mover um corpo é proporcional à massa e aceleração desse corpo. Por exemplo, mover um carrinho.
Então, se esse carrinho tivesse ainda mais pesado, ele teria que fazer ainda mais força para poder empurrar ele. E se esse carrinho está pesado e ele está querendo empurrar numa certa aceleração, então ele vai fazer uma força. Se ele quiser empurrar ainda mais rápido, então ele tem que fazer mais força ainda. Então, tanto a massa quanto a aceleração vai definir a força resultante que ele vai ter que fazer para empurrar, entendeu? E a terceira lei, ação e reação. Essa lei nos diz que sempre que há alguma força sendo exercida sobre um corpo, esse corpo faz uma força de mesma intensidade, mas em sentido oposto. Ou seja, é o exemplo lá que eu estava dando da parede. Se eu empurrar uma parede, essa parede também vai estar empurrando a minha mão, só que em sentido oposto. Por exemplo, esse canhão aqui, se você reparar, a hora que ele... Por exemplo, uma arma. Quando você dá um tiro com uma arma, ela tem um recuo. Por quê? Porque essa arma está fazendo uma força muito grande para a bala poder ser disparada, e aí essa força ela é meio que retribuída para trás. Por isso que a arma dá tipo baque assim e vai no recuo. A mesma coisa desse canhão aqui. A bola do canhão está sendo jogada para frente, mas o canhão ele está fazendo uma força para trás, porque a força vai ser sempre igual, só que em sentidos opostos, entendeu? Então, como essa bala está sendo tipo meio na diagonalzinha aqui, essa força também vai ser para cá. Se essa bala estivesse sendo disparada tipo exatamente para cima, então o canhão estaria tendo recuo exatamente para baixo. Sempre são em sentidos opostos. Isso é o que explica o recuo da arma quando você atira. E é praticamente isso, meu patrão. As 3 leis de Newton não é tão difícil. É isso, qualquer coisa você me pergunta.